Aleluia. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Vocês ainda estão meio... Eu acho que está estranhando o horário, né? O nosso culto mudou de horário, mas eu creio que seja só essa semana, queridos. Na semana que vem nós estaremos no horário normal. Mas vocês estão aqui já? Então diga para você mesmo, esse é o melhor lugar que eu possa estar. Aleluia. Aleluia. Você sabe que Deus nos chamou à comunhão do seu Filho? Você sabe que Deus nos chamou para perto dele? Aleluia. Você se alegra com isso? Pode sentar, queridos. Eu quero entrar naquilo que Deus propôs ao nosso coração para essa noite. Ministério de Louvor, pode sentar também. Obrigado. Vocês são um sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como eu disse aqui, um pouco antes desse culto começar, a irmã estava orando aqui em cima. E no meio da sua oração ela disse: Senhor, nós abrimos mão de tudo agora, nós abrimos mão de nós mesmos para mergulhar na sua unção. E confirmou aquilo que o Espírito havia falado ao meu coração para o culto dessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre a unção de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a unção do Senhor. Aleluia. Porque nós às vezes falamos, olha, se envolva na unção, mergulhe na unção, mas alguns ficam perguntando o que é a unção. Aleluia. A unção, se traduzida do grego, significa friccionar, que quer dizer esfregar. Unção significa friccionar, que quer dizer esfregar. Como nós aprendemos nas Escrituras, lendo bastante o Velho Testamento, vendo a unção com óleo, Deus sempre mandava ungir com óleo, ungir com óleo. Então a unção bíblica é esfregar óleo, ou ungir com óleo, derramamento de óleo sobre. Amém? Ou seja, friccionar, esfregar óleo, você pode, as mulheres aqui que são cozinheiras, sabe que tem que untar a forma, não é assim? Você unta a forma com óleo. E eu acho interessante, queridos, que essa tradução friccionar ou esfregar óleo é o mesmo que untar. E o que me chama a atenção é que quando você unta uma forma, o seu desejo é que, seja lá o que você colocar naquela forma, não fique impregnado na forma. Passe por ela e saia dela de forma leve. Seja lá o que você colocar naquela forma, não vai contaminar aquela forma, porque você untou a forma. Também tinha-se o costume, nos tempos antigos, de ungir ou untar os escudos de guerra. Por que faziam isso? Porque em vindo os dardos, em vindo as lanças, em vindo as espadas contra aquele que estava guerreando, batia naquele escudo que estava coberto com óleo e, consequentemente, desviava o golpe. Ou o golpe perdia a sua força, perdia a sua eficácia. Então nós vemos nas Escrituras o ungir com óleo. E para que ungir? Por quê? Para que serve a unção? A unção na Bíblia, querido, ela vem como um revestimento de poder, ela vem como uma capacitação para algo. Você está comigo? Quantos ungidos de Deus nós temos aqui? Quantos capacitados para algo nós temos aqui? A unção, se você ler um pouco a sua Bíblia, essa igreja é uma igreja que lê, amém? Se você ler um pouco a sua Bíblia, você vai perceber que a unção, ela vem como uma capacitação de Deus. Sempre que Deus queria fazer algo, sempre que Deus queria usar alguém, primeiro ele ungia aquela pessoa ou mandava que fosse ungido. Para quê? Para que aquela pessoa estivesse capacitada para fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Seja, querido, uma obra grandiosa, amém? Como também uma obra pequena. Seja uma obra ministerial, como também uma obra manual, uma obra física. Você está comigo? Nós vamos discorrer um pouco pelo Velho Testamento para você ver
alguns exemplos de Deus ungindo pessoas. Quantos sabem que Deus ungiu ao rei Saul? Para ele exercer a função de rei, o povo de Israel era o único povo da terra que não tinha rei, todos os povos tinham reis, e o povo de Israel, como eles viam que todos os povos tinham reis, eles pediram para o Senhor um rei. Deus era o rei deles, eles perderam com isso, tá? Mas eles pediram para o Senhor um rei, então Deus ungiu a Saul, rei de Israel. Deus chamou a Samuel e disse: Samuel, unge a Saul, rei de Israel. Abre sua Bíblia lá, em 1 Samuel. Meu Deus. Capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Versículo de número 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipes sobre a sua herança, o povo de Israel? Você percebe, queridos, que hoje algumas igrejas elas têm o hábito de ungir com óleo, porém elas encostam no óleo e encostam sobre a cabeça de alguém. Mas você percebe que a Bíblia diz que Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Saul. O óleo da unção foi derramado sobre Saul. E por que esse óleo é derramado? Por que essa simbologia do óleo derramado? Para que o mundo não contamine você. Para que as coisas dessa terra não contamine você. Quando você recebe da parte de Deus uma unção, você está recebendo uma capacitação para avançar, sem que nada possa te parar. Amém? Consequentemente, Saul, ele desviou-se do Senhor. Davi foi ungido rei de Israel. Davi recebeu a unção de Israel e Davi perseverou naquilo que ele tinha recebido. Deus nos chamou para perseverar naquilo que nós recebemos da parte dele. Porque foi nos dado, querido, a unção do Senhor sobre nós. Nós vamos chegar daqui a pouco nisso. Há uma unção, há uma capacitação para fazer sobre as nossas vidas. Então Saul, ele foi ungido rei. O Senhor, quando chamou o nome do cara, Arão. Quando o Senhor chamou Arão para exercer o sacerdócio, o Senhor disse: unge também a Arão e a seus filhos como sacerdotes. Para eles poderem servir na minha casa, eles devem ser capacitados para isso. Então, unge a Arão e a seus filhos para eles exercerem o sacerdócio. Os sacerdotes precisavam ser ungidos para poder apresentar ao Senhor os sacrifícios pelo pecado do povo. Para poder apresentar a oferta ao Senhor, para poder interceder, para poder entrar no santo lugar, eles precisavam da unção, da capacitação do Senhor para fazer isso. Então, para ser rei, precisava dessa unção. Para ser sacerdote, precisava dessa unção. Era necessário ser ungido por Deus para ser profeta. Era necessário ser ungido por Deus para ser juiz. Se você ler Juízes, no capítulo 9, você vai ver lá um homem chamado Otiniel, que recebeu do Senhor a unção e a capacitação do Espírito, tanto para libertar o povo de Israel, como também para julgar a Israel. Durante 40 anos ele julgou a Israel e ele necessitou dessa unção da parte de Deus. Amém? Isso você vê no Velho Testamento, homens sendo ungidos por Deus, e às vezes, queridos, vou falar isso para mim e para você, a unção de Deus significa o Espírito de Deus em nós. No nosso tempo, na nossa aliança, na nova aliança em Cristo, o Espírito nos foi dado. Há uma capacitação de Deus para mim e para você fazermos as coisas do Senhor. Há uma capacitação de Deus para mim e para você nos desviarmos das coisas dessa terra. Irmãos, é necessário nós considerarmos essa unção. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos entendem que Deus é poderoso? Quantos entendem que você é poderoso? Os améns diminuem quando fala de você.
capacitação de Deus em você para fazer coisas grandes. Há uma capacitação de Deus em você para se desviar dos maus caminhos. Há uma capacitação de Deus em você para se desviar dos dardos inflamados do maligno. Existe essa capacitação. E nós precisamos nos apegar a isso. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu. Amém. Nós não podemos desprezar o que Deus fez por nós. No livro de Joel, no capítulo 2, Deus nos faz uma promessa dizendo: naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quantos aqui receberam isso? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em outras palavras, ele está dizendo: derramarei da minha unção sobre toda a carne, derramarei da minha capacitação sobre toda a carne. Ei, os vossos jovens farão, os vossos velhos farão, até os vossos servos e as vossas servas, derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, não fica ninguém de fora. A unção de Deus foi derramada em nós, foi derramada em mim e em você. E como igreja de Deus, como filhos de Deus, nesse tempo, nessa dispensação, nós precisamos entender isso. E tudo o que fizermos, queridos, seja em palavra, seja em obra, fazermos entendendo que a unção de Deus nos capacita para fazer. Eu me lembro quando eu entrei na escola Rema. Eu estava na sala de aula e eu estava aprendendo as realidades da nova criação. Foi a minha primeira matéria. Não, eu estava aprendendo fundamentos da fé. E a professora, ela falou sobre a capacitação do Espírito para fazer coisas. E ela começou a contar na situação, Sâmia Rocha, para quem não conhece, foi minha professora, e ela começou a contar na situação, ela disse que ela não sabia fazer arroz. Quanto já ouviu esse testemunho de Sâmia? Mas, certo dia ela decidiu pedir ajuda do Espírito Santo. E ela pediu a ajuda do Espírito Santo para fazer arroz, e ela disse: Senhor, o teu Espírito me capacita para fazer arroz, e eu creio na ajuda do teu Espírito para fazer arroz. E eu me lembro, queridos, que eu era muito novo convertido ainda, quando entrei no Rema, ainda estava na primeira matéria, e ainda na primeira matéria, novo convertido, existiam muitas indagações em mim. E eu dizia: rapaz, o Espírito Santo se envolve nessas coisas? O Espírito Santo, ele é tão santo, ele é tão poderoso, ele é tão supremo, ele é tão além de tudo quanto nós imaginamos, mas ele se envolve em fazer um arroz? Entenda, querido, na minha meninice eu fiquei com todas essas indagações. Que Deus é esse? Na minha meninice eu dizia: que Deus é esse que ajuda a fazer arroz? Tanta coisa grande para fazer. E as pessoas preocupadas em aprender a fazer arroz e pedindo ajuda para o Espírito Santo. Mas sabe, queridos, essa palavra ela foi entrando, eu ainda estava na primeira matéria, Fundamentos da Fé, e depois eu recebi a matéria, Realidades da Nova Criação. Então eu comecei a entender quem eu era, o que eu tinha, o que eu podia em Deus, e eu comecei a perceber que de fato o Espírito Santo nos ajuda a respeito de todas as coisas. E não seja lá o que você estiver precisando, ei, se você conversar com Ele, Ele vai te ajudar. Ele te capacita a fazer aquilo. A unção de Deus é a capacitação de Deus para fazer aquilo que você não sabe fazer sozinho. A unção do Senhor é a capacitação para fazer aquilo que você não pode fazer sozinho. E Deus nos ungiu para essas coisas. Irmãos, Deus, Ele está cuidando dos detalhes. Eu estava analisando as Escrituras por esses dias, e tem uma passagem na Bíblia, abre lá comigo, Êxodo capítulo 31, abre lá. Êxodo no capítulo 31. Eu não sei como aconteceu o contexto dessa história, queridos, mas até onde eu sei,
O povo estava como escravo no deserto e o povo de Israel era um povo pastor. Então eu entendo que eles cuidavam dos animais no Egito. O povo estava como escravo no Egito. Eles não estavam como escravo no deserto. Eles estavam como escravo no Egito. E até onde eu sei, eles entraram no Egito como pastores de rebanho, pastores de ovelhas. Então eles, possivelmente, eles estavam lá trabalhando, pastoreando rebanhos, cuidando de rebanhos, ou seja, eles não sabiam fazer outra coisa. Tudo que eles sabiam fazer era cuidar de rebanhos. Então Deus liberta o povo e fala: olha, Moisés, eu vou libertar o meu povo através de você. Você conhece a história. O povo agora é liberto junto com Moisés. O povo agora passa pelo Mar Vermelho. Os egípcios são engolidos no mar. Entenda, queridos, que Deus ungiu o povo para passar no mar. E os egípcios não eram capacitados para isso. Então eles tentaram ir e foram engolidos. Agora o povo está no deserto, mas existe uma capacitação do Senhor até mesmo para passar pelo deserto. Porque às vezes a gente pensa assim: olha, não, a vida do crente não é deserto, não, é de glória em glória. Ei, querido, você e eu, nós podemos passar por qualquer lugar, nós vamos passar e há uma capacitação do Senhor para passarmos. Qualquer situação, ei, não importa o quanto o bicho seja feio, o bicho vai cair e você vai permanecer. Aleluia. Então o povo recebe uma capacitação do Senhor para passar pelo deserto. Durante o dia uma nuvem vinha e fazia sombra. Irmãos, quantos aqui já trabalharam no sol e pediram para o Senhor mandar uma sombrinha? Eu já passei por essa situação. De estar no sol, aquele sol do meio-dia, o maior calor do dia, e você fala assim: Senhor, manda uma nuvem aí. E Deus manda uma nuvem. Havia uma nuvem guiando eles durante o dia. Quando a nuvem se movia, eles se moviam também. Uma capacitação para se mover em Deus. Eles não se moviam no natural. Quando o sinal de Deus vinha, quando a nuvem se movia, então eles se moviam. Eles eram movidos, irmãos, guiados pelo Senhor. Quando a nuvem parava, eles paravam. Capacitação, queridos, para chegar no lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Deus capacita o seu povo. Então eles estão sendo guiados. Quando é à noite, o deserto, quando é dia é muito calor, quando é à noite é muito frio, o deserto é tudo extremo. Quando é à noite, coluna de fogo aquecendo o povo. Deus capacitando o povo para passar por momentos difíceis de forma fácil. Não é assim? O meu dinheiro e o seu dinheiro pensaria: vou comprar os melhores edredons, vou comprar os melhores cobertores para passar a noite aqui, porque aqui é muito frio. Não é? O nosso dinheiro pensaria: vou construir uma piscina no deserto, vou furar um poço, não é assim? Mas Deus estava preparando todas as coisas para eles, porque havia uma capacitação de Deus para isso. Mas em um determinado momento, Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que vocês construam uma tenda para mim. Eu quero que vocês façam a tenda da congregação. Um lugar onde eu possa ser adorado. Eu poderia dizer que ali foi a primeira igreja construída. Um lugar onde os sacrifícios possam ser oferecidos. Um lugar onde eu possa estar no meio do meu povo. Faça uma tenda para mim. Mas entenda, o povo que saiu do Egito era um povo pastor de rebanho, não é assim? Quem era capacitado, querido, no meio daquele povo para trabalhar em ouro? Quem era capacitado no meio daquele povo para trabalhar com prata, para trabalhar com pedras preciosas? Não tinha capacitação naquele meio. Mas entenda, queridos, que a unção de Deus é completa. Leia comigo aqui, capítulo 31, versículo 1 ao 5, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Você percebe a unção do Senhor? O Espírito de Deus enchendo uma pessoa. E o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu entendo que para elaborar desenho hoje seria uma faculdade de arquitetura. Você está comigo? Hoje, a habilidade para elaborar desenho se faz em uma faculdade de arquitetura, 5 anos estudando para ter habilidade para elaborar desenhos.
E o Espírito de Deus capacitou a esse homem, Bezalel, e deu habilidade para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, e trabalhar em prata, em bronze, para a lapidação de todas as pedras de engastes, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Você entende, queridos, que esse homem não era sacerdote, ele não era rei, ele não era profeta, ele não era juiz, mas Deus escolheu ele, chamou ele pelo nome e derramou sobre ele a unção, a capacitação do Espírito para fazer coisas que ele mesmo não teria capacidade para fazer. Quantos creem em capacitação do Espírito para você ir além? Aleluia! Deus quer, querido, compartilhar isso comigo e com você, e eu vou dizer a você, Deus já te chamou pelo nome. Deus já ungiu você, quando é que você vai desfrutar dessa unção? Ontem eu estava conversando com uma pessoa a respeito de internet, sinal, de conectividade, e a pessoa falou para mim assim, olha, essa empresa trabalha com o sistema DSL. Não sei se você já ouviu falar ou se conhece, certamente você deve ter na sua casa um roteador e tem DSL atrás dele também. O sistema DSL é o seguinte, o sinal está aqui. Aqui está a torre. Vamos fazer essa analogia, Deus é a torre, ok? Aqui está a torre. Daqui começa a sair o sinal. Então daqui, em um raio de 1000 metros ou 1 quilômetro, eu consigo mandar 100 megas. Então todo mundo que extrair o sinal daqui consegue ter 100 megas no raio de 1 quilômetro. No raio de 2 quilômetros, 50 megas. E assim sucessivamente. 50 quilômetros, 2 megas. 100 quilômetros, não tem sinal. Então entenda, querido, estou fazendo essa analogia para você entender. Deus já ungiu você. Deus já capacitou você para fazer coisas além do que você mesmo conseguiria fazer. O que difere megas? Aí você precisa de 10 megas. Então você precisa se aproximar mais da torre. Precisa chegar mais perto. Foi o Senhor quem disse, achegai-vos. Achegai-vos, achegai-vos, achegai-vos. Enquanto mais você se achega a Ele, mais revelações Ele tem para você. Deus quer, irmãos, uma igreja sensível a Ele. Uma igreja que perceba rápido o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Porque Deus já te capacitou para coisas grandes. Irmão, se você olhar para o lado, olha para o lado aí. Você sabia que tem pessoas capacitadas aqui para serem grandes empresários? Pessoas capacitadas para criar coisas e para patentear coisas. E essa coisa se tornar um negócio milionário. Existe capacitação em mim e em você para ir além, para fazer coisas maiores. É necessário, querido, nos achegar a Ele, estarmos cada vez mais perto para recebermos dEle os sinais. E recebendo dEle os sinais, nós vamos mais longe. Aleluia. Abre sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E versículo de número 20. Diga comigo, a unção me capacita. Aleluia. Eu me lembro quando eu cheguei no evangelho, o povo falava dessa tal de unção. Eu falava, rapaz, o que é essa unção aí? Uns são e outros não são. Depois eu descobri que todos os filhos de Deus são. Aleluia. Todos os que têm o Espírito de Deus são capacitados. 1 João, capítulo 2, versículo 20 diz: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Ele não diz alguns têm, ele disse: vós possuís a unção que vem de Deus. Existe uma unção que vem de Deus,
e você e eu possuímos ela. Que unção é essa? A unção que te capacita, a unção que te habilita, a unção que te faz desviar das coisas contrárias, a unção que te mantém de pé quando tudo está caindo. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia fala muito sobre espíritos enganadores, espírito do engano. E ela fala sobre isso nos últimos tempos haverá espíritos enganadores, doutrinas de demônios nos últimos tempos. Irmãos, esses espíritos enganadores vão tentar de todas as formas enganar você. Mas sabe de uma coisa, quando você está encharcado da unção, ei, seja lá o que vier em você, vai bater e vai escorregar. Quando você estiver encharcado da unção, o que vier para você vai ter que sair. Porque não pode pegar em você, você está impregnado da unção do Senhor. Você está impregnado daquilo que Deus derramou sobre você. Quando você está impregnado de algo, queridos, não tem nada que consiga pegar em você. Aleluia. Eu costumava, queridos, no começo, agora não mais, eu já cresci. Mas quando eu comecei a conhecer essa palavra, então, de certa forma, eu estava me enchendo dela, me impregnando dela, e essa palavra foi para mim salvação. Então, quando essa palavra chegava para mim, eu falava, eu sou filho de Deus e agora o mal não pode mais me tocar. Eu sou filho de Deus e agora eu sou livre da enfermidade, livre do pecado, livre da morte. Sabe, queridos, essa palavra te mantém equilibrado, te mantém saudável. Então, quando essa palavra vinha, eu ficava empolgado com isso. E quando eu conversava com alguém lá fora, as pessoas falavam assim, dor de cabeça é normal. Eu dizia, normal nada, isso é do cão. Normal é cura, normal é estar plenamente sarado. O que é isso, querido? Você está impregnado da unção, você não aceita outro relatório. Você está impregnado da unção, você não aceita fracasso, não aceita fraqueza, não aceita derrota. Quando falarem para você, ei, rapaz, as coisas estão indo de mal a pior, você fala, só se for para você, amigo. Porque para mim só está melhorando, para mim só está crescendo. Aleluia, eu me lembro de um comercial de posto de gasolina, onde um cara parava com um carrão do lado do outro cara com um carrinho velhinho, e ele dizia assim, rapaz, o negócio está ruim, né? Ele falou, para quem? O outro falava, para quem? Só se for para você, amigo, eu tenho quilômetros de vantagem. Quando você está impregnado do que é verdadeiro, você tem quilômetros de vantagem, as pessoas vão chegar em você e vai falar, rapaz, as coisas vão mal, e você vai dizer, não, tudo vai bem. Você está impregnado do óleo. Olha, está assombrando todo mundo, a mim não, porque eu tenho um maior comigo. Amém. Ele diz, vocês têm a unção que vem do santo, vocês têm a unção que vem do santo, e essa unção que ele nos capacita. Aleluia. Aleluia. Abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Quase não gosto desse capítulo. Eu vou tentando marcar os versículos que eu mais gosto em Romanos 8. O Romanos 8 está todo marcado. Romanos 8, versículo 9. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então diga, eu estou no Espírito. O Espírito de Cristo habita em mim. Eu pergunto para você, querido, se esse Espírito habita em você, ei, você é o fortão. Você é o poderoso, porque o poderoso está em você. Esse é o Espírito da verdade. Abre em João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Evangelho de João, capítulo 16. E versículo de número 13. João 16, 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, todos aí já abriram? Estou ouvindo folhinha ainda. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos, dizendo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
o Espírito do Senhor, quando Ele vier, Jesus disse, quando Ele vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Abre em Atos no capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Quando Ele vier. Lembra da profecia de Joel, capítulo 2. Agora Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder, diga poder, capacitação, para ir além das minhas forças, capacitação, para ir além do meu bolso, capacitação, para ir além do meu próprio entendimento. Ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até na casa do Luiz, e até na casa da Vilma, e até na casa do Nicolas. Capacitação para ser testemunha de Deus em todos os lugares. Amém? Houve a promessa do Espírito, quando Ele vier, Ele vai guiar você a toda a verdade. Houve a promessa do Espírito, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, você conhece a história, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar, então a profecia de Joel se cumpriu, e o Espírito do Senhor veio naquele lugar como um som, como um vento impetuoso. Ele veio naquele lugar e encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Todos os que estavam na casa foram revestidos com poder, queridos. Todos os que estavam na casa foram revestidos de uma capacitação para ir além do que eles poderiam ir. Irmãos, a partir desse momento, os apóstolos começam a pregar o evangelho, pregar salvação. Os apóstolos começam a falar de coisas que eles jamais conseguiriam falar se o Espírito não os capacitasse para falar. Porque Jesus Cristo havia dito, queridos, quando eles fossem levados diante de governadores, diante de pessoas importantes, eles não iam ter cuidado com o que ia falar, porque o Espírito ia falar por eles. E eu quero dizer a você, o Espírito fala por você, o Espírito capacita você, o Espírito ajuda você, o Espírito te leva a um lugar mais alto, o Espírito te puxa para cima, queridos. O mundo está te puxando para baixo, mas a unção de Deus está te puxando para cima. Existe uma unção do Senhor sobre você, você está encharcado disso, não tem para onde correr. Aleluia! Essa unção, esse Espírito já veio, capacitou a mim e a você. Nós temos o Espírito de Deus, por isso nós somos chamados seus filhos. Porque os filhos de Deus são guiados pelo... A unção de Deus está sobre nós. Aleluia! Que unção é essa que capacita você para ir além? A unção capacita você para ir além. Entenda, queridos. A palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 61, diz... Vou voltar para cá que eu esqueço que estou sendo gravado. Eu tenho vontade de descer, né? Amo você que está nos assistindo. Você é muito bem-vindo. Aleluia. Deus é bom. A palavra do Senhor diz em Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Estava falando a respeito de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que Ele me ungiu. Ele me capacitou. Para quê? Para anunciar boas notícias. Para pregar boas novas. Para libertar os escravos. Para proclamar. Proclamar é para falar. Libertação aos cativos. O Espírito do Senhor me ungiu para isso. Ele me capacitou para isso. Está falando a respeito do Cristo, querido. Cristo foi ungido pelo Senhor para vir ao mundo e salvar o mundo do pecado, do inferno e da morte. Ele recebeu a unção do Pai e ele veio cumprir o seu propósito. Deixou eu e você aqui, salvos e cheios da unção. Aleluia. Aleluia. E Cristo veio ao mundo, querido, e ele experimentou da unção sem medida.
Porque nós entendemos a unção de Deus de 3 formas. Nós entendemos a unção de forma individual. Recebemos a Jesus, recebemos a unção do Espírito. Hoje nós somos capacitados para entrar no Santo dos Santos e falar com Deus em todo tempo, em todo lugar, sem condenação nenhuma. Porque existe uma capacitação de Deus para nós, para entrarmos na presença dEle, vivermos lá e não sairmos mais. Amém? Essa é a unção que nós recebemos de forma individual. Existe a unção coletiva, onde o Espírito do Senhor se move, aonde em um momento oportuno de louvor, de adoração, nós nos entregamos, choramos, nos abraçamos. Existe uma palavra que Deus dá para um, para falar para outro, e assim sucessivamente. Todos nós somos cheios do Espírito, saímos daqui embriagados às vezes. Nós temos que saber discernir a unção de Deus e pegar ela. E existe aquela unção que é ministerial, uma capacitação de Deus para fazer algo. Você conhece o texto em Efésios no capítulo, eu ia falar capítulo 11, versículo 6, é capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala quando ele subiu às alturas, quando ele, Jesus, o que foi capacitado por Deus, o que recebeu a unção de Deus para salvar o mundo, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse dons, querido, vem na simbologia, na tipologia de capacitação de Deus. Para quê? Uns para serem apóstolos. Às vezes nós lemos esse texto e nós não nos apegamos aos detalhes, querido. É uma capacitação grande ser apóstolo. Apóstolo quer dizer o enviado. Há uma capacitação grande para uma pessoa largar tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela estudou para ser, tudo aquilo que ela empreendeu até o momento, quando Deus chama e diz, sai desse lugar e vai para o lugar que eu te mostrarei, como disse para Abraão. O apóstolo ele tem que largar tudo, ele tem que ir e começar uma nova obra, e começar tirar entulho de alguns lugares, começar a escavação em alguns lugares, preparar terreno em alguns lugares. Às vezes nós não entendemos o peso que há nisso, e porque não entendemos o peso que há nisso, não conseguimos entender o tamanho da capacitação de Deus sobre essa pessoa. Quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A uns estabeleceu ele na igreja, primeiramente apóstolos, capacitação para ser apóstolo. Jesus é o sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Ou melhor, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é sacerdote e apóstolo. Hebreus capítulo 3. Jesus é sacerdote e apóstolo, porque ele era apóstolo, ele pode capacitar alguém para ser. Amém? Aleluia. Em primeiro lugar, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Que capacitação é essa, querido? Quantos aqui já foram numa igreja? Logo no começo isso acontecia bastante, né? Hoje Deus já fala direto com você que você é crente. Mas logo no começo você ia na igreja. E você ficava ali no cantinho, porque você queria ficar bem escondido, e de repente vinha alguém no espírito de profecia e dizia, ei, é você. Você estava lá no seu quarto, na hora tal, no momento tal, e você diz, o que tu estava fazendo lá? Uma capacitação de Deus genuína, queridos, para até aquilo que você faz no seu quarto em secreto, como Deus disse a respeito de Eliseu, até aquilo que o rei da Síria fazia no quarto em secreto dele, Deus fazia conhecer o homem de Deus em Israel, ou o homem de Deus fazia se conhecer, porque ele sabia, ninguém falava para ele, mas havia uma capacitação de profeta sobre ele. Aleluia. Teve um dia que eu fui na igreja, quando eu era novo convertido, que a ministra começou a falar algumas coisas, eu falei, rapaz, ela vai falar meu nome, só faltou falar meu nome, porque era eu. Uma capacitação de Deus para profetizar. Você sabe, queridos, que essa capacitação foi dada aos homens? Foi dada a mim e a você? Por quê que ele deu dons aos homens? Porque ele tinha.
Quando ele estava conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, a mulher samaritana diz: vejo que és profeta. Não foi isso que a mulher samaritana disse? Vejo que és profeta. Por quê? No meio do bate-papo, onde está teu marido? Chama lá teu marido. Não, Senhor, não tenho marido. Tu disse bem que não tem marido, porque tu teve 4 maridos e o marido que tu tem hoje não é teu. Espírito de profecia. Há uma capacitação para mim e para você andar nisso. Porque ele teve, porque ele andou nisso, porque ele foi ungido por Deus, ele ungiu a mim e a você. Amém? Nem preciso falar que ele foi pastor, né? Porque João 10, 12 diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. E porque ele foi o bom pastor, ele foi capacitado para nos capacitar. Para capacitar bons pastores. Existe uma unção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Mestre, ele foi mestre. Porque ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava nos sábados nas sinagogas. Ele saiu ensinar. O Espírito do Senhor ungiu também para ensinar e a pregar o Evangelho. Então ele nos capacitou com a unção ministerial. Pastor, mas a unção ministerial é só para alguns. Eu vou voltar ao exemplo da torre. Então, quanto mais perto da torre você tiver, mais sinal você terá. Enquanto mais perto da torre você tiver, mais forte vai estar os sinais. Deus vai mostrar para você exatamente o que Ele quer que você faça. Aonde Ele quer que você opere. Como Ele quer que você faça. Você sabe que existem pessoas que são capacitadas por Deus para ganhar dinheiro só para investir na obra? E às vezes a gente pensa, não, os 5 dons ministeriais, não. Existem pessoas capacitadas, habilitadas por Deus para ganhar muito dinheiro lá fora para vir investir na obra. Pode ser eu e você. Ganhando bastante lá fora. Investindo milhões. Aleluia. Só dá quem tem, queridos. Não fica preocupado com o valor. O pastor está falando em milhões. Não fica preocupado não. Se chegar na minha mão eu dou. Se chegar na sua também. Aleluia. Só vai dar quem tiver. Quem não tem se escandaliza. Mas nós somos os que temos, porque nós temos capacitação para ter. Amém, queridos? Existe uma capacitação de Deus para isso. Volta lá em 1 João, capítulo 2. E versículo de número 27. Primeira João 2, 27. Reforçar isso para você não desprezar a unção de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Porque o Espírito nos foi dado. Aleluia. Quanto a vós outros, a unção dele, a unção que dele recebestes. Vou ler de novo. Quanto a vós outros, praia-grandenses, grifo nosso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. Ei, a unção permanece. Eu acho interessante um exemplo que o pastor Luiz costumava nos dar, não sei se é pato ou ganso que ele fala, acho que é pato, que não afunda. Já viu, o pato não afunda, ele entra na água, ele vai nadando por cima da água, ele não afunda. E por que o pato não afunda? Por causa do óleo que tem nas suas penas. Não permite, o óleo que existe nas penas do pato, não permite que as penas encharquem, que elas molhem. Não é interessante, queridos? O óleo fazendo você andar por lugares sobrenaturais. O óleo mantendo você equilibrado, não deixando você afundar. João disse, olha, a unção, o óleo que vocês receberam, permanece em vocês.
O óleo que vocês receberam, a unção, não vai deixar vocês afundar. A unção permanece, não vai deixar vocês fracassar. A unção permanece, não vai deixar vocês empobrecer. A unção de Deus permanece. Amém? A unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, qual é o nosso papel, irmãos, com respeito à unção? É permanecer nele. É permanecer ligado a ele, é permanecer aproximado dele. Enquanto mais nós nos enchermos dele, mais os sinais virão, queridos. Deus quer nos guiar, Deus quer nos conduzir. Ele já nos capacitou para coisas grandes, mas nós precisamos dos sinais. Deus falando conosco, irmãos. Deus falando conosco a respeito do que fazer amanhã. Nós fazemos os nossos planos, não fazemos? Amanhã faremos isso ou aquilo. Por isso o Tiago disse, ei, antes de dizer amanhã, viajaremos a tal cidade, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Antes de dizer essas coisas, que amanhã faremos isso ou aquilo, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, o que o Senhor quer, queridos? Ele quer que eu e você estejamos aproximados a Ele. Ligados a Ele. Ligados à sua palavra. Conectados à sua palavra. Conectados ao que Ele disse. Essa unção, ela é verdadeira e não é falsa. Ei, o que é falso? As informações contrárias. O que é falso? As doenças é falsa, porque a unção te capacita para andar saudável. O que é falso? A pobreza é falsa, porque a unção te capacitou para enriquecer. O que é falso? O fracasso é falso, porque nessa unção você e eu somos mais do que vencedores. E eu não sei quanto a você, mas mais do que vencedor, querido, nem precisou lutar para vencer, o negócio é só dançar e pular pela vitória. Aleluia! Aleluia. Eu gostava bastante de futebol e quando o meu time ganhava, o que a gente fazia? A gente pulava e celebrava pela vitória, mas quem jogou foi eles. Quem suou a camisa foi eles. Quem apanhou foi o atacante deles lá, que apanhou bastante. E a gente só celebrava pela vitória. Cristo já fez por nós, Ele já nos deu, irmãos. Ele já investiu em nós tudo o que Ele tinha, que era a sua própria vida, para eu e você simplesmente dançarmos a nossa vitória. A unção de Deus está em nós. E eu quero dizer a você, queridos, pega essa palavra, que com essa unção, você pode ir muito mais longe do que você está hoje. Aleluia. Eu me lembro quando eu cheguei nessa palavra, queridos, quando eu comecei a receber dessa palavra, eu ouvia alguns crentes, dos quais eu chamava de desequilibrado, dizendo, Deus pode, e você vai viajar. E eu dizia, rapaz, eu não tenho fé nem para vir a Santos. Eu não tinha fé nem para congregar em Santos, queridos. Eu achava caro pagar passagem para ir para Santos. Eu tinha uma bicicletinha, uma motinha velha, não tinha fé para chegar em lugar nenhum. E alguém dizia, você vai viajar. Eu dizia, Carnalidade pura. Depois eu comecei a perceber como nós diminuímos o nosso espaço. Não é verdade? Como nós diminuímos a nossa própria força e como muitas vezes diminuímos o poder que nos foi dado. A gente vai crescendo e vai analisando coisas, queridos. Quantos aqui tem uma TV na sua casa? Tem uma TV? Você sabe que uma TV vale mais do que uma passagem para os Estados Unidos? Algumas. E falar para alguns assim, olha, você vai viajar para os Estados Unidos. Alguém diz assim, será mesmo? Para alguns parece algo grandioso dizer, ei, vai levar teus filhos à Disney.
Você tem uma TV que custa mais do que uma passagem para os Estados Unidos. Diga, eu posso. Ei, vou falar para você o caminho. É assim. Você vai daqui até ali em Guarulhos, entra num avião e desce do outro lado. Facinho. Mas às vezes nós colocamos um impedimento tão grande em coisas tão pequenas. Sabe, queridos, eu vou viajar. Bastante. Eu jamais, quando eu cheguei nessa visão, eu jamais me imaginei dentro de um avião. Eu descobri que dói os meus ouvidos. Mas só na subida, só. Quando estabiliza, está tudo certo, então não importa a distância, dá para ir. Mas eu jamais me imaginei dentro de um avião. De repente estava eu lá, entrando no avião. Eu acho interessante que há um tempo atrás eu ouvia dizer uma história de um pai perguntando para de um filho perguntando para um pai: pai, que tamanho é Deus? Então o pai mostra para uma criança um avião bem lá no alto, diz: você está vendo aquele avião? Que tamanho é ele? E a criança diz: pai, parece ser bem pequenininho. E depois o pai pega essa criança e leva até um aeroporto do lado de um avião e diz: você está vendo esse avião? Estou. Que tamanho é ele? Ele é muito grande. Então o tamanho de Deus você só vai entender à medida que você se aproxima dele. Para mim era um sonho tão grande viajar de avião, mas de repente eu estava lá, dentro dele, comendo amendoim. Irmãos, não limite seu Deus. Ele te capacitou para coisas maiores. Uma coisa que eu entendi, queridos, você já ouviu falar sobre a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Uma coisa que eu percebi no decorrer dos dias, dos tempos, é que uma família pobre, ela é tendenciosa a ficar pobre de geração em geração. Porque a cultura passa de um para o outro. Vai passando aquela cultura de pobreza, vai passando aquela cultura de pequenez, vai passando aquela cultura, queridos, de pessoas sem expectativa, sem esperança. Mas eu percebi que em Cristo tudo isso é quebrado. A minha cultura e a sua cultura agora é de filho de Deus. Nós fazemos parte agora da família de Deus. E Deus pode fazer muito mais abundante, além do que nós pedimos ou pensamos. Todo relatório contrário que você teve, familiar, até aqui, irmãos, parou em Cristo. Daqui para frente é só progresso, é só avanço. Porque a unção te capacita para isso. Aleluia. Qual é o meu conselho para fechar? Se aproxima da torre. Esteja perto da torre. Como a irmã estava orando no começo do culto, mergulhe nessa unção. Entenda a unção, saiba quem você é. O mundo inteiro vai dizer para você, vai querer encaixar em sua cabeça quem você é, mas saiba quem você é. Você é o que Deus disse que você é. Situações virão, pessoas virão e dirão para você como fazer, mas você sabe o que fazer, porque a unção te capacita para isso. Amém, queridos? Se apega à unção do Senhor. Se apega a essa unção, e essa unção vai te levar. Vamos ficar de pé comigo? Vamos orar, parece que o culto está acabando tão rápido. Dá para emendar 8 horas agora, né? A gente mergulhava nessa unção mais um pouco. Quero dizer a você que o Rema, escola da qual nós tanto falamos, tem uma matéria chamada unção e é muito boa. Não é? Às vezes nós mergulhamos tanto assim em realidades da nova criação, mergulhamos tanto em fundamentos da fé, mas existe uma matéria chamada unção.
E é muito boa. É muito bom mergulhar nisso. Amém, queridos? Nós somos ungidos por Deus, capacitados. Primeiramente para ser seu filho, sua filha. E depois para fazermos a diferença nessa terra. Existe uma unção capacitadora, queridos, que nos leva a lugares que nós jamais imaginamos chegar. Amém? Você vai abrir a sua boca e vidas serão transformadas. Porque Ele te ungiu para proclamar libertação aos cativos. Aleluia. Você vai impor as mãos sobre pessoas e elas ficarão curadas. Existe uma capacitação de Deus para isso. Não se acomode com o mundo. Pastor, mas o mundo está todo mundo ficando doente. Não se acomode com o mundo. Há uma capacitação na sua mão para curar pessoas. E para curar você mesmo. Põe a mão assim, ó. Eu estou curado em nome de Jesus. Porque existe uma palavra de Deus que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Eu quero ser grato a você em nome de Jesus, pela unção do Senhor, Pai, que está sobre a vida de cada um dos meus irmãos. A unção que capacita eles para ir além. A unção que capacita eles, Pai, para fazer mais. A unção, Pai, que cuida deles nos detalhes. Pai, nos pequenos detalhes, Pai, essa unção vai capacitar os meus irmãos. Essa unção capacita as mulheres a serem mulheres da verdade, a serem mulheres sábias. Essa unção capacita os homens a serem homens de caráter, homens que falam a verdade, homens que andam na verdade, Pai. Essa unção capacita os jovens a se manter longe do pecado. Obrigado por essa unção, Pai, que nos capacita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, jovens, essa unção capacita você para dizer não para algumas coisas. O mundo vai querer impor em você algumas coisas, mas a unção capacita você para dizer não. A unção capacita você para se manter de pé. Aleluia. Essa unção capacita você para, mesmo estando na água, se manter seco. Aleluia. A unção que te capacita. A unção que te mantém limpo. A unção que te mantém de pé. É a unção de Deus dada aos seus filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém aqui precisa de oração por alguma situação, ou a unção já te salvou? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio que a unção já te salvou, amém? Você já está curado, amém? Porque a unção te cura. Você já está próspero, aleluia. Situações, queridos, financeiras que estavam presas já foram liberadas por causa da unção. Aleluia. Dinheiro que estava preso está vindo para a sua mão, porque a unção te capacita para receber. Aleluia. E todos os seus projetos direcionados por Deus, queridos, vai prosperar. Amém. Sejam abençoados praticando essa palavra. Domingo que vem tem mais. Eu creio para a semana que vem nós voltarmos para o nosso horário normal, né? Porque muitas pessoas não estão conseguindo vir à igreja por conta desse horário. Mas eu creio que semana que vem nós voltamos para o horário normal. Estamos só cumprindo protocolos que o nosso município colocou. Amém? Sejam todos abençoados. Não deixem de vir domingo. E a unção te capacita para convidar pessoas. Dentro do nosso link, dentro da capacidade do prédio. Amém? Sejam abençoados.